Mestre Ribeiro, como sempre, respeitosamente peço as suas bênçãos do mundo espiritual, que o Senhor possa nos orientar, nos guiar em mais essa live, que ela possa ser esclarecedora para todos nós. Bênção, meu Pai. Bênção, Canati, Guilherme, aqui da Terra. Bênção a todos os amigos, a todos os irmãos, a todos os filhos da Casa dos Seus Sete Ondas. É mais uma vez um prazer estar com vocês. E hoje, um adereço aqui, que é a máscara, porque eu recebi pessoas aqui em casa, e em respeito a eles, e para evitar qualquer coisa, eu decidi colocar a máscara. Se tiver algum problema de som, a gente dá um jeito, porque aqui no meu escritório, aqui na sala, no quarto do escritório, eu tenho pessoas aqui vendo comigo a live. Tá Vamos certo, lá, Guilherme. meu Pai. Vamos lá. Sim. Mestre, nós fizemos uma primeira live, né, na qual nós conversamos acerca da questão da pessoa, do Mestre Apacani, né, e o contato e convívio que o senhor teve com ele. Uma segunda live, na qual o senhor nos falou acerca da pessoa do Mestre Arapiaga. Uma terceira live, na qual o senhor esclareceu como se deu a criação da Ordem Iniciática do Tríplice Caminho. E na quarta e quinta lives, nós falamos acerca da questão da ordenação e da iniciação dentro da Umbanda Iniciática, né? E é um tema muito amplo, né, muito vasto, e que acabou levantando uma série de perguntas, de dúvidas, né, que nos foram feitas, não só durante as nossas lives, mas também posteriormente à live, né? Muitas pessoas nos procuraram por vários canais e fizeram uma série de perguntas. Por esta razão, nós entendemos que, dado o número de perguntas, né, e como muitas perguntas acabavam sendo de uma forma as mesmas perguntas entre essas pessoas, nós entendemos que seria interessante fazer uma terceira live para que pudéssemos esclarecer todas essas questões que nos foram colocadas, né? Eu separei, mestre, aqui algumas das perguntas que nos foram feitas e gostaria de aproveitar a oportunidade para colocar para o senhor, né? Vou citar algumas, mestre. Começando com relação... Se eu souber respondê-las, com certeza. Pois não, meu pai. Uma das perguntas que nos foi feita é com relação a um desdobramento daquele tema, né, que nós abordamos relativo à menotoxina, né, e a Umbanda, a iniciação lá na tenda de Umbanda Oriental, em Itacuruçá, o santuário do Mestre Apacani, né? Então, algumas pessoas nos perguntaram se seria possível, né, que uma mulher atingisse o sétimo e último grau da iniciação, ou se com o Mestre Apacani, em Itacuruçá, havia algum tipo de limite, de restrição, que impedia... Parou. Eu não... Mestre? Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos lá, deixa eu retomar. Houve uma oscilação aqui na conexão. Mas uma das perguntas que nos foi feita é um esclarecimento com relação à questão da iniciação de mulheres, né? Se em Itacuruçá, na ATU, existia a possibilidade das mulheres alcançarem o sétimo e último grau da iniciação, ou se existia algum tipo de limite a que as mulheres pudessem ascender, né, no caminho da iniciação até esse sétimo e último grau. O senhor saberia dizer algo a respeito dessa questão, meu pai? Que eu me lembre, não existia problema algum se a mulher alcançar o grau
o 7º grau. E falo isso lembrando de uma pessoa especificamente, a dona Nair, e depois a gente precisa ver até sobrenome dela, que eu não me lembro agora, mas dona Nair aparece, se não me engano, em uma das coisas do Ivan Horácio Costa, uma foto onde ele está com naquela atualidade, a esposa do mestre Mata, do pai Mata, a Salete, né? Que a gente chama de vó Salete. E essa pessoa está no centro, está então o Horácio, a Salete e o pai Mata fazendo a evocatória. Certo. Se não me engano, essa pessoa, ela chegou ao 6º grau e iria para o 7º grau. Hoje ela deve ter uma certa idade, obviamente. E as pessoas que falavam que o Mata não tinha iniciado isso, aquilo, ou não iniciava mulheres, que ele era uma pessoa contra isso, a dona Nair foi a pessoa que desmente aquelas pessoas que falam isso, né? Que o Mata era contra isso, contra aquilo, e não era, não. Além dela, eu acho que eu citei isso a live passada, que eu me lembre. Eu acho que eu citei até a Nair. Depois eu tinha iniciado, tinha a Mirella Faur, enfim, não sei qual era o grau também. A própria Terezinha, a primeira esposa do mestre Arapiaga, ela recebe o 5º grau. O Mata fez o ritual dela, ela tinha o nome de Yamiyasu, Certo. ou seja, a mãe grande, né? A mãe grande, né? E naquela época, as pessoas falaram, não pode pessoa atingir isso. E o mestre Arapiaga, depois, dando continuidade às coisas do mestre dele, iniciou várias pessoas, iniciou várias mulheres, inclusive a própria a última esposa dele. Ele iniciou a Yamaraciê, a Maria Elise, no 7º grau. Ou seja, a Umbanda esotérica não tinha nada, não tinha esse negócio de... Então, que as pessoas às vezes esquecem determinadas coisas, mas eu tenho uma memória muito grande em relação a tudo isso, né? Sim, mestre. Então a própria Salete era uma iniciada. A mãe Basta ver Salete. que ela usa túnica azul, enfim, né? Não sei qual era o grau dela também, mas especificamente que eu me lembre de 6º grau era a dona Nair. A gente chama de dona porque ela já tinha uma certa idade, né? Hoje ela deve, se ela estiver viva, ela deve estar beirando aí os seus 80 e poucos anos. Eu acho que deve estar isso, né? Mas acho que deu para responder, né, meu filho? Sim. Essa pergunta eu considero muito importante da gente esclarecer essas questões para afastar qualquer tipo de dúvida com relação à postura do mestre Apacani com relação às mulheres, né? Para que não se tenha, às vezes, a falsa impressão, a partir somente da leitura das obras do mestre Apacani,
de que o mestre Apakani era uma pessoa que discriminava as mulheres, que perseguia as mulheres, que maltratava as mulheres, né, em absoluto. É uma pessoa extremamente respeitosa, dócil, amável, e esse tipo de coisa não tinha Não, nunca vi nada espaço, disso. isso É não fazia lógico que a gente, parte. eu tenho certeza que não havia isso, porque ele era uma pessoa, primeiro pelo espírito que ele era, né? Sim. E quanto a essa questão de violência, questão de maltratar, isso aí tá no patamar das aberrações espirituais, né? Isso aí não Sim, podemos nem falar sobre isso. jamais essas questões de machismo, misoginia, intolerância com as mulheres, discriminação, isso aí realmente não fazia parte do homem, né, e mestre Mate Silva, né? Não fazia parte dele e não fazia parte do mestre Arapiaga também. Também não. Meu pai, existe uma outra pergunta aqui com relação à doutrina do Tríplice Caminho que nós mencionamos, né? Não. De O senhor novo isso? falou isso, De voltaram também novo, nessa. perguntaram? Perguntaram, meu pai. Sim. O senhor apresentou a doutrina do Tríplice Caminho, né? Falou da doutrina tântrica, mântrica e yântrica, e nos foi perguntado acerca do surgimento dessa doutrina, né? Se essa doutrina teria sido criada pelo mestre Arapiaga. Posso responder? Pois não, mestre. Eu aqui contei como é que foi, como é que aconteceu. O mestre incorporado do Caboclo Sete Espadas, o mestre Orishivara, quando ele lançou os punhais sobre uma tábua, 3 punhais, trazendo, e disse que ia trazer a doutrina do Tríplice Caminho. Então, bom, a doutrina do Tríplice Caminho é algo que não foi criada naquele momento. Na verdade, ela veio numa decorrência de algumas coisas, né? E que abrangia, quando fala assim, olha, o Pai Mata falava de caboclo, preto velho e criança. Sim, né? Mas desse ternário de forças. Só que a doutrina do Tríplice Caminho, especificamente, abrangeu uma série de outros assuntos, né? Que trouxe à baila desde coisas do som, como eu falei, do movimento, da luz em si, né? E só não quero perder a pergunta, você me fez a pergunta, ela é sobre o surgimento. Então eu Isso. posso dizer com tranquilidade que a doutrina do Tríplice Caminho foi trazida pelo mediunismo do mestre Arapiaga, através de uma entidade astralizada que é o Caboclo Sete Espadas, o mestre Orishivara. Certo. Foi ele que trouxe através do mediunismo do mestre Arapiaga. É assim que aconteceu. Sim, correto. Não podemos esquecer. Quando a gente fala assim, não, surgiu, se eu falasse aquilo, não, surgiu do mestre Arapiaga. Não. Ele surgiu através do mediunismo dele, por meio do Caboclo Sete Espadas. Basta ver que o livro do mestre, a protossíntese religio-científica lá, que ele escreve lá, Sim. foi ditada pelo Caboclo Sete Espadas. Foi passada a ele pelo Caboclo Sete Espadas. Ou seja, só por aí a gente já vê que a quantidade de informações que essa entidade trouxe ao mestre Arapiaga. Como a doutrina, mestre, do Tríplice Caminho Uno, né, as doutrinas tântrica, mântrica e yântrica, guardam relação com esses 3 fenômenos cosmogenéticos, a luz, o som e o movimento, seria, então, correto afirmar que essa doutrina ela se confunde com o surgimento, a criação do próprio universo, né, do próprio
universo astral, lógico. né? Então, a partir do momento que houve a ordenação do caos, né, que a substância etérica teve ciclos e ritmos específicos imprimidos pelas potestades divinas, que chamamos de araxas ou orixás, né, concretizado por meio dos Exus, os guardiões, os Esseias, surge, então, a partir do momento em que ocorre essa ordenação, o universo astral, a luz, o som e o movimento, e as doutrinas que guardam relação com esses três aspectos. Então, na verdade, dentro dessa visão cosmogônica, né, essa tradição cósmica, ela se faz conhecer, né, no universo astral por meio desses espíritos ancestrais, esses condutores de raça, e em determinado momento esse conhecimento humano, essa síntese do conhecimento humano se perdeu, e essas questões foram recentemente, né, resgatadas, reintroduzidas, redifundidas, né, por meio do mediunismo, do mestre Arapiaga, tendo à frente essa entidade, que é o mestre Orixivara, e que se apresenta pelo nome de guerra de o Caboclo Ogum Sete Espadas, né? Foi um processo que começou em 1986, como o senhor colocou, e que, de forma mais explícita, né, só veio a se apresentar nesses termos, enquanto doutrinas mântrica, tântrica e yântrica, 10 anos depois, em 1996, quando surge a obra intitulada Fundamentos Herméticos de Umbanda, né? Sim. Então, é bom esclarecer estas questões. Mestre, temos uma outra pergunta também com relação à questão das raízes, né? É comum no meio umbandista, em especial dentro das chamadas escolas esotéricas, né, iniciáticas de Umbanda, se falar em raiz de uma entidade, né? Então, se fala em raiz de Guiné, né, falando do pai Guiné da Angola, né, da entidade que se apresenta com esse nome. Se fala em raiz de Urubatão, né, em referência ao caboclo Urubatão da Guia, né, o mestre Araxamanã. E aí a pergunta que nos foi feita, né, é com relação às raízes, se seria possível afirmar que as raízes possuem donos. Existe uma pessoa que responda, né, que seja dono de uma raiz, no sentido de que a raiz do pai Guiné da Angola pertence a determinada pessoa, a um indivíduo, a uma pessoa específica? Certo. O pessoal parece que veio azeitado, né? Para perguntar as coisas, né? Essas coisas de isso é desse, isso é daquele, isso é do homem. Isso são coisas do homem. O homem que fraciona, compartimenta, né? O mundo espiritual trouxe essas coisas como uma função de trabalho. No primeiro instante, sob a direção do mestre Yoxanã, ou o Pai Guiné, né? E no segundo instante, do caboclo Urubatão da Guia, através do mestre Arapiaga, que era o representante encarnado daquela entidade. Como Mata Silva, Pai Mata, era representante encarnado do Pai Guiné. Falar assim, isso tem dono? Não. O dono é o mundo espiritual, é a espiritualidade avançada, superior. Senão nós vamos achar que as coisas devem partir daqui para cima, ou daqui para o mundo espiritual, e é o contrário.
Na minha casa, qualquer atitude que eu venha a tomar em relação às coisas do grupo em si, tem que passar pelo mundo espiritual, tem que passar pelos seus 7 ondas, pelo Pai Moçambique, enfim. Aqueles que devem falar sobre. Então eu digo que existe uma corrente, existe um grupo de seres que vieram executar um trabalho aqui no plano, no orbe terreno. E esse plano envolve entidades astralizadas e entidades encarnadas. Seres encarnados e seres desencarnados. Mas falar que existe dono, não existe não, Guilherme. O trabalho é o que eles pedem. Essas entidades pedem só a boa vontade do médium, muito trabalho, e não está preocupada se um é vermelho, branco, preto, amarelo. Estão preocupados em executar o trabalho. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acredito que tenha respondido. Para mim não existe dono de nada. É a mesma coisa, senão o pessoal vai falar assim, não, vamos ficar discutindo a raiz de Guiné. Não, sabe? Isso aí é uma... Eles devem olhar para a gente, para essas pessoas, para a gente não, para essas pessoas, e falar, puxa vida, que incipiência, que infantilidade espiritual, que espírito rudimentar que pensa dessa maneira. Está respondido, Guilherme. Perfeitamente, mestre. Seria correto, então, né, entender que, quando se fala, né, na raiz de Pai Guiné de Angola, o mestre Oxanã, né, e de seu veículo na Terra, o mestre Apacane, bem como a raiz, né, do mestre Araxamanã, a raiz do Caboclo Batão da Guia, né, que, em verdade, primeiro, essas entidades, elas não atuam sozinhas, né, isoladamente, né, elas atuam sempre em conjunto, né. Inclusive, a mesma entidade, ela trabalha, né, com outras entidades que também se apresentam com o mesmo nome de guerra. Né. Eu me recordo, dentre uma das muitas lições que o senhor nos passou, que em um sonho, salvo engano, o senhor, não sei se agora não me recordo se foi em sonho, se eu estava acordado num transe mediúnico, enfim, mas o senhor falou que uma das entidades que ele assiste, né, que se apresenta pelo nome de o Caboclo Ogum, 7 ondas, ele se apresentou para o senhor, né, e ele era, né, ao mesmo tempo, uma única entidade, né, o Caboclo, e inúmeras entidades, né, que se desdobravam e depois se centralizavam, né, novamente na pessoa de um único ser, demonstrando com isso que existia uma verdadeira falange, legião, um conjunto. Ele pertencia, né, a um conjunto. A um conjunto de seres que estavam todos trabalhando em uníssono em busca de melhorias espirituais. Né? E o senhor um dos veículos desse caboclo. Desse caboclo na Terra. Né? Então, as ações, o trabalho espiritual, né, ele é sempre coletivo, né? É sempre plural, não é único, exclusivista, né? Não pertence a uma individualidade, é sempre de uma coletividade em prol de outra coletividade. Né? Nós podemos até, como de fato tivemos, ter um direcionamento, né, em um comando vibratório, como ocorreu... Um minuto, Guilherme. Pois não, meu pai.
como ocorreu por meio do médium, né, do mestre Oxanã, e posteriormente, né, com o mestre do Senhor, nosso avô de Santé, do mestre Araxamanã, mas essas entidades, elas não atuam em absoluto isoladamente, atuam sempre em conjunto, né, e, na verdade, o que ocorre é um comando vibratório espiritual, né, de uma série de seres e entidades que, por uma série de questões de junções, se encontram dentro daquela faixa, daquela linha, né, espiritual. Me parece que é essa questão, né, que nos foi colocada aqui. Sim. Queria, desde já, meu pai, até antecipando, agradecer ao senhor. Nós já havíamos, na live anterior, né, tocado numa questão que é uma questão sensível, né, e que causa, nós sabemos que causa controvérsia, que é a questão da menotoxina, a questão das mulheres na Umbanda Esotérica e da iniciação, né, e agradecer ao senhor pelo fato de estar esclarecendo essas questões que para algumas pessoas causa tanta polêmica, né, tanta controvérsia. Meu pai, prosseguindo, existe uma outra pergunta, né? Eu acho que talvez calcada em algumas outras religiões, em que nós temos uma figura que se coloca dentro daquela estrutura religiosa como de sumo sacerdote, sumo pontífice, como existe dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Que nós temos a figura do sumo pontífice, né? O pontífice máximo, que é o Papa, né? A pergunta que nos fazem é se dentro da Umbanda, né, particularmente na Umbanda esotérica, existiria alguém com esse papel, essa figura, uma pessoa que seria a pessoa que comandaria, direcionaria, né, a Umbanda esotérica. Existe isso, mestre Ribeiro? Bom, a Umbanda não existe papas, primeiramente. Segundo a ideia, essa pergunta, ela tem duas, ela tem uma, deixa eu ver a melhor maneira de responder, porque as pessoas às vezes se sentem confrontadas com isso. Pois não, mestre. E a minha intenção nunca é confrontar, nunca. Existem pessoas, por exemplo, quando o velho Mata foi falecer e foi passar as coisas para o mestre Arapiaga, eu tenho certeza que foi no intuito tal qual, vou ilustrar dessa maneira, tal qual aquela corrida que se faz de bastão, são várias pessoas. Revezamento. Revezamento. Revezamento olímpico. Um determinado instante, olha, chegou o meu momento, eu passo o bastão e você sai correndo. Mais para frente, vai passar o bastão e sair correndo. Certo. Tem pessoas que se preocupam ou acham que aquela corrida é o bastão. Não é o bastão. Outras se preocupam e acham que aquele espaço que ela está percorrendo é o todo, e não é o todo, é parte. Então eu exemplifico dessa maneira para que as pessoas entendam que as responsabilidades de cada um, por exemplo, o pai Mata, quando passou as coisas para o mestre, deixou documento, né? Deixou documento e para que isso eu falo, olha, ele é o responsável por representá-lo no Brasil e fora dele. Hoje em dia, existe
no caso lá do terreiro onde o mestre estava no último momento da sua vida, em Itanhaém, ele criou uma série de templos lá, templos terreiros, né? Uma destinada ao núcleo do candomblé, às encantarias e à Umbanda. E, segundo nos foi falado, aquilo ia ficar sob a regência da esposa dele. Nada contra, cada um tem sua responsabilidade, né? Isso não priva as pessoas que passaram pelo aspecto iniciático com o mestre Arapiaga de continuar iniciados. Senão, eu teria que pensar que, por exemplo, morreu o Velho Mato. Na hora que ele morreu, aquelas pessoas que ele iniciou deixaram de ser iniciados? Não. Iniciação é uma coisa que você vai adquirindo, que você vai despertando, e o despertar, depois que você desperta, não vai ter ninguém lá para poder fazer você voltar para o marco zero. Já foi. Não é verdade? É uma situação que já foi, a mesma coisa. Aquilo que eu aprendi durante todo o tempo que eu estive com ele, alguém vai me tirar? Não. Lógico que não. Se engana a pessoa que achar que isso vai acontecer. E eu... Só de pensar numa coisa dessa, porque eu acho que uma pessoa em sã consciência não ia pensar algo de tamanha monta. E se pensar também, é uma coisa que eu não me importo, né? Bastando, minha casa está lá aberta, portões abertos, bastando ir lá para falar comigo, que eu me predisponho a atender quem quer que seja. Pessoalmente ou através das entidades que são responsáveis por mim, e eu sou responsável pelas palavras dela junto àqueles seres encarnados. Perfeitamente. Entendo que está suficientemente respondida a pergunta que nos foi feita, né? Essa questão não se aplica, então, na Umbanda iniciática, esotérica, enfim, em nenhuma escola umbandista. Deixa eu só fazer uma coisa. Pois não, mestre. Quando fala assim, olha, aquele trabalho que o mestre passou para a esposa dele, se alguém tiver dúvida, eu não estou preocupado em ter dúvida ou não. Mas se alguém tiver dúvida, que pergunta e fica cutucando, porque tem pessoas nesse meio que cutucam, que gostam de cutucar, gostam de, né, achar pelo em ovo, eu falo para você, meu filho, ela apresenta o documento lá e mostra, olha aqui, olha, eu sou representante máxima disso, daquilo. Tá bom. Mas isso não quer dizer que as pessoas que estão fora disso deixaram de ser aquilo que são. Verdade? Sim, meu pai. Ficou perfeitamente esclarecida, né? A questão que, enquanto em outras tradições religiosas, as quais nós respeitamos, né, tal como no catolicismo, existe a figura de um representante máximo daquela religião, essa questão não existe, não ocorre em outras religiões, como, por exemplo, a Umbanda, né, que nós não temos essa mesma representação que existe em outras religiões, né? De uma única pessoa que ocuparia
esse cargo máximo de direção, de coordenação de todo o movimento religioso, e que seria a única pessoa autorizada a falar em nome dele. Né? Mestre... Isso aí, só para... Aproveitando, deixa eu aproveitar o ensejo para uma outra coisa. Pois não, mestre. Nós, umbandistas, nós das religiões afro-brasileiras, nós somos acusados de tudo. Sim. Nós somos acusados de ser exóticos, folclóricos. Quando a questão da Umbanda, quando eu falo Umbanda iniciática, tem pessoas que falam que eu preferi o elitismo. Isso é uma coisa elitista. E eu vou responder, aproveitar já, porque tem, muitas pessoas nos veem, depois comentam durante a semana e faz pergunta, eu já vou responder o seguinte. Quando a gente se acha elite, a gente deve pensar naquela elite que nada produz, nada faz e vive da subserviência de outros. Primeiro, você já me conhece, as pessoas que me conhecem, eu faço o meu trabalho com seriedade, com honestidade. Principalmente com caráter. E eu desafio a qualquer um a chegar lá, no terreirinho, e discordar de mim nesse aspecto. Porque nós vamos argumentar a respeito. Eu não estou sendo aqui belicoso, estou tentando não ser belicoso, porque isso é uma forma característica de muitos, de utilizar da belicosidade para ou tentar subjugar outras pessoas, essas sim, são pessoas que se acham elite, que estão atrás de títulos e que usam determinadas coisas para manter pessoas sob o seu pé. Eu acredito que todos têm direito a pensar, sentir e agir. Todos têm direito a pensar, sentir e agir. Os que não estiverem tendo essa oportunidade devem repensar o que estão fazendo da sua vida. Certo? É certo, isso aí. Meu pai. Vamos lá. Okay. Vamos lá, senão a coisa... Talvez essa falsa percepção que o senhor mencionou, né, seja devida à questão do emprego do termo iniciática, né, em se falar em Umbanda iniciática. Certo. Primeiro que o senhor não criou esse termo. O Não. senhor não inventou esse termo. Esse termo não partiu da cabeça do senhor. Né? Esse termo é a primeira coisa, que não se esclareça. Segundo, que o senhor já colocou aqui nas outras lives, né? E eu aconselho a todos que não tiveram oportunidade de ver, elas estão todas disponíveis tanto na nossa página do Facebook quanto no nosso canal do YouTube. Né? E no site, né? E no site também. O senhor deixou claro que não existe em absoluto rompimento, né, da Umbanda esotérica para a Umbanda iniciática. Não. Né? O que ocorreu, na verdade, foram desdobramentos, né, que são perfeitamente naturais. Né? Existe, inclusive, uma outra pergunta que foi feita nesse sentido, né? Se a doutrina seria estática. Né? Deixa eu até aproveitar o gancho para poder ver essa pergunta aqui. A pessoa pergunta se acredito eu que se referindo às obras literárias, né, dos mestres Yapacani e Arapiaga em especial, se os conhecimentos ali apresentados, né, se aqueles fundamentos doutrinários podem ser modificados, ou se aquilo não pode, em absoluto, ser alterado, né? Como se aquele estivesse engessado
congelado, parado no tempo, enfim. Essa é uma das perguntas. Tem uma outra com relação a qual foi a primeira obra do mestre Apacani. Qual foi a primeira obra? Isso. A primeira obra foi Umbanda de Todos Nós, 1956. E ele lançou essa Umbanda de Todos Nós pela editora Esperanto. Ele pagou aquela obra para editar inicialmente. Foi a primeira obra dele, Umbanda de Todos Nós. Ele produziu 9 obras e tem uma sequência essas obras, né? Que depois vocês olhem aí. Eu não sei nem se eu pus isso no site, alguma coisa a respeito, mas é fácil de colocar e depois eu coloco isso aí para as pessoas terem ciência. Certo. Sim, qual que é a pergunta? A outra pergunta que nos foi feita é se os conhecimentos, se a doutrina apresentada nessas obras literárias, se ela pode ser modificada ou se ela não pode ser modificada. Eu acho que essa pergunta é porque... Já tinha respondido essa pergunta da outra vez, né? Quando a pessoa... se aquilo... A tradição podia ter esse aspecto de continuidade no sentido de movimento, né? Eu já tinha respondido a respeito, mas não tem importância se eu respondo novamente. Ela pode ter esse aspecto. Basta entender. Por exemplo, eu dei o exemplo dos sinais, né? Da lei de Pemba. Quando o Pai Mata põe sinais do primeiro, segundo, terceiro ciclo, ou grau. Primeiro, segundo ou terceiro grau. E depois o mestre Arapiaga utiliza, além desses 3, ele coloca o 4º, 5º, 6º, 7º graus no primeiro momento. Grau no primeiro momento, né? Primeiro fundamento. No primeiro fundamento. Sim. Então, só aí já houve uma alteração naquilo que tinha sido falado. Óbvio. Eu sei que as pessoas perguntam, não por isso. Eu sei que as pessoas perguntam porque o mestre, de repente, apareceu com outros cultos, outros ritos. Cultos é muito evangélico para o meu gosto. Mas outros ritos que falavam sobre as religiões afro-brasileiras. Eu não vi, em nenhum momento, o Pai Mata, quando falava sobre uma série de coisas que ele se batia contra uma série de coisas que ele achava absurdo, e eu já expliquei anteriormente que muitas coisas eram produto do seu tempo. Produto do seu tempo. Mas ele tinha ciência que a Umbanda tinha aparecido para, de alguma forma, dar um direcionamento como dizia ele, né? Não eu, a um direcionamento a aqueles cultos ou aqueles ritos que envolvia o negro, o índio, o branco, certo? Certo. E o mestre Arapiaga, quando vai e coloca lá coisas do candomblé, que ele chama de núcleos duros, ao núcleo duro do candomblé, núcleo duro das umbandas, núcleo duro das encantarias, ele estabeleceu ali, de certa maneira, uma divisão
Ó, tem aqui o teu negro, aqui tem o indígena e aqui tem o branco. De certa maneira. Sim. Entendo o que eu estou falando, de certa maneira. E eu digo para vocês, meus amigos, que existe... Ele, na verdade, ele só fez dessa maneira para não menosprezar um ou outro. Ele fez para contemplar com equanimidade a cada um desses. E se eu quiser buscar nos ensinamentos antigos, eu vou entender que o vermelho, como eu falei da vez passada, teve o seu momento, o negro teve o seu momento, o branco teve o seu momento. Esses povos, em determinados locais do planeta. E da mesma maneira, ficaram atrelados a esses momentos desses povos, dessas que eu vou chamar de raças, para não complicar aqui, teve seres que ficaram atrelados em conceitos específicos daquela raça. Você pega um branco, por exemplo, esses punk, esse pessoal que briga por achar que a hegemonia branca, como existe o negro também, como existe aqueles que são radicais brancos, radicais negros. E o índio, obviamente, que por ser um grupo muito pequeno e restrito a determinadas localidades. Está me ouvindo, Guilherme? Sim, senhor, mestre. Está para ouvir? Perfeitamente. Não tem tanta voz. Não tem tanta voz. Mas, astralmente falando, é aí que eu vou adentrar. Eu estou falando de uma coisa que eu não posso... se eu falar astralmente, eu não vou poder comprovar para aqueles que gostam de tudo no seu quadrado, né? Tudo no seu... Eu vou falar para você que existem espíritos que estão atrelados a essas correntes, estão atrelados a essas culturas, estão atrelados a essas raças. E não desenvolveram, não saíram de determinadas situações odiosas, coisas que foram criadas, por exemplo, o branco tem ódio do negro, o negro com ódio do branco, o índio que foi chegar nas terras deles e fizeram e aconteceram. Tem seres que ainda cultivam situações como falava o mestre, de ranger de dentes. Então, quando eu vejo essa caminhada que o mestre fez, foi no sentido de contemplar essas pessoas para mostrar que não tem diferença. Apesar que alguns ainda ficam querendo colocar diferença nessas coisas. Uns falam, aí pega alguns antropólogos, alguns que são professores de faculdade, e falam: a Umbanda não tem osso. Umbanda não tem osso, ou seja, não tem esqueleto, não tem fundamento, né? É isso que ele quis dizer. Ah, porque o candomblé tem isso. Só nessa, aqueles que estão pensando no candomblé dessa maneira viraram elite. Viraram elite. É uma forma de pensamento elitista. Religiões afro-brasileiras. Todas devem ser contempladas adequadamente. Sim. E só vamos contemplar adequadamente quando percebermos que esses aspectos de continuidade foi nesse sentido.
E se tiver alguém ligado a essas coisas, falando ao contrário, é um desserviço ao trabalho do mestre Arapiaga. Eu nunca ouvi da boca dele coisa diferente disso. E eu só tenho uma coisa para fazer em nome do mestre Arapiaga. Eu não sou sucessor dele, nunca quis o selo, nunca quis o ser. Eu só tenho uma coisa a dizer. Da mesma forma que ele trouxe as coisas do velho Mata para ele e passou para mim no sentido do aqui dentro. Ó. Em seu coração, sim. Eu dou continuidade a isso nos trabalhos, com seriedade, respeitando a todo mundo, certo? Respeitando a todo mundo, seja quem for. Sim. Não adianta ficar... Eu não estou atrás de títulos, não. Eu não estou atrás de títulos. Eu sou o que eu sou. Eu já sou o que eu sou. Tenho 61 anos, eu não preciso ficar provando nada. A única coisa que eu devo provar é para o mundo espiritual, né? Eu continuo ali. É isso. Tá certo, mestre. O senhor falou com relação a esses fatos tristes, né? De discriminação, de preconceito, de ódio, que se expressam de diversas formas religiosamente, do ponto de vista racial, né? Inclusive, nós assistimos estupefatos àquela cena de violência nos Estados Unidos, né? Em que um homem negro foi assassinado, asfixiado, né? Que gerou uma série de revoltas nos Estados Unidos. É muito triste isso, né? E mais triste ainda é quando um discurso de ódio, de intolerância ou hegemonia eventualmente acaba se manifestando dentro do meio religioso, seja ele qual for. O mestre Arapiaga é a prova viva de que é possível não só dialogar respeitosamente, interreligiosamente, né, entre isso que ele chamou de os 3 grandes núcleos duros das religiões afro-brasileiras, né, o núcleo das umbandas, das encantarias e dos candomblés, mas é possível vivenciá-los, né? E efetivamente a sua vida, o mestre Arapiaga vivenciou, né, em sua plenitude esses aspectos, provando que é sim possível, muito mais do que o diálogo e o respeito, né, mas também vivenciar essas 3 formas distintas, né, de compreensão e entendimento do sagrado, né, da espiritualidade. Eu acho, mestre, que essa questão talvez gere dúvida em algumas pessoas, porque algumas pessoas entendem que se você não seguir estritamente aquilo que se encontra, né, a literalidade do que se encontra nas obras literárias deixadas pelos mestres Apacani, Arapiaga, ou quem quer que seja, que de alguma forma você estaria ofendendo a memória, a lembrança, a imagem daquele mestre, né? O mestre Arapiaga costumava com frequência citar, né, eu acho que é conveniente e oportuno aqui fazê-lo, que o próprio mestre Apacani, em suas obras, deixou claro que esses aspectos que ele trazia enquanto veículo do mestre Oxanã, do pai Guiné da Angola, não eram fixos, definitivos, imutáveis. Ao contrário, né, que eram aspectos de uma doutrina que estava se revelando daquela forma, daquela maneira, atendendo aquele contexto, né, daquela época. Então, só para citar brevemente um parágrafo. Ele diz, na sua obra Segredos da Magia de Umbanda e Quimbanda, né? Porque a corrente astral de Umbanda, nessa primeira fase de ação no Brasil e por dentro dessa coletividade chamada dos cultos afro-brasileiros, teve um objetivo e se apresentou assim, com caboclos, preto-velhos e etc. Porém, na segunda fase de ação, a se iniciar dentro de poucos anos, essa corrente vai revelar novos aspectos, novos horizontes. Então, tudo muda. Tudo muda.
né? Da mesma forma, o mestre Arapiaga, desde da sua primeira obra literária, Umbanda, Protossíntese Cósmica, né, em 1989, lançada primeiro pela editora Fritas Bastos, ele coloca, né, por meio do mediunismo do Caboclo das Sete Espadas, ao final da sua obra, consta as chamadas, explicitamente, as 7 fases do movimento umbandista. Né? Então, ele coloca que nós principiamos com a fase de Ogum, primeira fase, né, e que, por dentro da fase de Ogum, adentramos numa segunda fase, que é a fase de Oxóssi. Né? Então, eu acho que o universo, uma das grandes realidades do universo é a mudança. Né? Se nós falamos que o universo é luz, som e movimento, né, nós estamos falando numa realidade. O mestre Arapiaga reiteradamente dizia, né, que a Umbanda é uma unidade aberta, né, que a única constante da Umbanda é essa mudança, é esse movimento, e é natural que as entidades astralizadas, os mentores espirituais, enfim, esses seres, né, de elevada escola, que se apresentaram num primeiro momento sob a roupagem fluídica de crianças caboclos e pais velhos, que essas entidades, seres espirituais, nessas fases posteriores, né, que se seguirão, que foram expressamente citadas por mestre Apacani e por mestre Arapiaga, se apresentem, né, sob outras formas, sob outras roupagens, atendendo, é claro, à evolução natural, aos graus conscienciais, né? É natural que isso ocorra, sem que, reiteramos, isso em absoluto signifique desrespeito e afronta a figura dos mestres. Né? Não podemos descontextualizar o mestre Apacani, o mestre Arapiaga, ou quem quer que seja. Né? O conhecimento que por eles foi revelado, foi repassado, atende sim, né, ao grau de consciência da coletividade naquele momento. E é natural que assim o seja. Né? Então, o nosso mais absoluto respeito e apreço por esses mestres e por todas as tradições. Né? Gostaria de aproveitar, mestre Guiberi, e nós estamos com a participação de várias pessoas aqui na nossa live, que se manifestaram também no nosso chat, né? Nosso irmão Iabatayara, Iabatissara, o Tiago Luiz Costa, nosso irmão Aratanã, a Aracibava também, Aranauã, Adriano dos Santos Silva, né? A Ciaubá, a nossa mãe, mestre Obaúça está lá, a nossa irmã Silvana, a Raquel, esqueci o nome da Raquel, me perdoe, minha irmã. O Tiago Luiz Costa, nosso irmão Fábio Jardim, Rony Carneiro, Mário Gomes, a irmã do senhor, a Carmo também, está aqui, Geni Rodrigues da Silva, Andréia Mota, Rose Luiz, nosso irmão Arapuã, Neif Ali Abudem, a Pamela Gomes, a Ariane também, Yaracianã, Charles Oliveira, Rony Carneiro, Amilcar, Pamela, Kelly, Charles Oliveira, o Rafael, né, Solero, filho do senhor, também está aqui, Tomé Sabagneto, o Marcos Estrei, André Carvalho, Guilherme Bezerra, Damião Costa, Nancy, Herbert. Poxa, tem bastante gente, hein? O mestre Albatã também está aqui, o cacique Eloy Saldanha, Caimundé, Eduardo Lopes. Eu espero não ter pulado, fui passando aqui a barra, espero não ter pulado ninguém, enfim, a todos os nossos respeitos, as nossas saudações fraternas, muito obrigado por estar participando conosco desse nosso bate-papo, né, sobre as questões afetas às escolas da Umbanda Esotérica e da Umbanda Iniciática. Né? Mestre, algumas outras, dando sequência às nossas perguntas, existe uma pergunta aqui
especificamente com relação, acho que é uma curiosidade com relação aos nomes iniciáticos, né? Que algumas pessoas veem meu nome Cananti e o nome do senhor Igberi, né? E aí perguntaram com relação a essa questão do nome iniciático, como é que isso se dá, né? Se o levantamento do nome iniciático se dá por meio de uma técnica específica, né? Ou se ocorre de outra forma. Você poderia esclarecer algo a respeito dessa questão? Bom, o nome iniciático é um nome que normalmente é dado pelo mundo espiritual através de uma incorporação. No caso, eu recebi o nome do caboclo Coba Coral. E eu já contei essa história aqui na primeira, acho que foi a primeira live, eu não me lembro agora. Coba Coral. Ou através da irradiação intuitiva do astral para o mestre e o mestre para o discípulo. Existe nos livros do mestre Arapiaga, do mestre Tauman, falecido também. Faleceu um mês depois do mestre Arapiaga, curiosamente. Um levantamento. E esse levantamento não é para nome iniciático, vamos dizer assim. Esse que você tem aí, se você quiser fazer na mesma, se você quiser pegar pelo sistema lá do livro, você não vai chegar nunca nesse nome. Se você refere à obra do mestre Tauman, Pemba, a Grafia Sagrada dos Orixás, publicada pela Tesauros, uma editora aqui de Brasília. Isso, isso. Guilherme é bom porque ele lembra das coisas que... E a hora eu chamo de Guilherme, eu chamo de Cananti, mas Cananti. Pois não, pai. Esse nome tem um significado. Sim. Diferentemente de você pegar um nome lá e na numerologia levantar as letras pertinentes do arqueômetro, as letras pertinentes do arqueômetro, e através dessa mesma numerologia chegar a um determinado som. Depois que você fez todo o levantamento, você chegou a um denominador nesse levantamento. Então, vamos dizer que a pessoa chegou no número 516, ou melhor, 516, vamos pôr assim. Sim. Então, eu sei que eu tenho que decompor esse número para poder chegar na letra, porque não existe na coisa arqueométrica o número 500. Existe o 400, é o último número. Então, eu estabeleço o quê? 400, certo? 100, 10 e 6. Sim. Então, eu vou ter a letra 400, representa para mim o TH. A letra C representa a letra K. É K, né, Guilherme? Agora eu estou aqui. 100 é K, sim, senhor. É K. A letra 10, a letra de número 10, ela representa a letra Y, ou I. O J. E o número 6 representa a letra V, que está em touro. Não é isso? Sim, a zodiacal de touro. Você que gosta dessas coisas, né? Sim. Então, eu tenho lá o TH, mais o K, mais o I e o V. E dentro disso eu componho um nome. Eu pego lá e componho. Eu ponho lá TH. Então, TH, aí eu acrescento A. As vogais são livres. As vogais são livres. Eu ponho o T, ponho A, aí eu tenho a letra K. Então, tá K, sei lá,
Y, Takai, ou Takava, Takavá, Takavi, Takava, enfim. Você vai chegar num tipo de um som. Sim. Um som. Esse som, você deixa para a pessoa escolher. O que você acha? Pode ser dessa maneira ou pode ser dessa? O que você está mais afeito? Eu decidi que eu vou começar, em vez de TH, eu vou começar com a letra Y, tal, né? Então, ela compõe dentro daquelas letras. Aquilo é um som que vai representá-la no presente momento, antes de chegar o nome dela. O nome iniciático. Se não, todo mundo ia lá na numerologia, e dizia, não, meu nome é esse. Eu desafio a qualquer um. Pega o seu nome iniciático, aqueles que têm, e vá na numerologia e vê se bate isso. Não bate. Não bate. Então, eu tenho vários filhos que hoje já têm nome iniciático. Basta levantar isso e ver que vocês não vão chegar em lugar nenhum. Agora, o nome da pessoa, que eu vejo, o Cananti tem uma representação. Ele tem 3 representações. Uma positiva, uma relativa, uma superlativa. Tem 3 traduções para o nome dele. E conforme ele vai alcançando determinados patamares, ele vai descobrindo isso. Ele vai entendendo essas coisas. Sim. E o nome, muitas vezes, tem a ver com aquilo que a pessoa veio fazer, aquilo que a pessoa tem que passar, aquilo que a pessoa tem que enfrentar para seguir adiante nas coisas dela. O nome iniciático é isso. Ele tem uma estrita relação com a entidade que é da sua cabeça. Os que não sabem, procurem aprender isso. Sim. Os que não sabem, não falem nada, porque não sabem. É importante, mestre, os esclarecimentos do senhor, para que fique claro que o levantamento do nome iniciático não é fruto de um processo intelectivo, nem não. de uma técnica numerológica ou de mera correspondência dos caracteres latinos do nome, do registro público de nascimento da pessoa com... dizer aqui que o meu nome foi dado pelo Caboclo Coral no primeiro dia que eu estive lá. Como é que ele ia me dar meu nome no primeiro dia? Se fosse num processo intelectivo, seria do mestre, né? E não da entidade, primeira coisa. Não, primeira coisa. Por aí. Ia pegar o nome completo do senhor, ia começar a fazer a tabelinha lá, correspondência. E eu nunca vi ele dar nome dessa maneira. Nunca vi dar nome dessa maneira. Essas coisas são utilizadas para você dar proteção através de um talismã, através de uma outro aspecto. Tem um outro aspecto totalmente diferente. Certo. Vamos lá. Agradecemos, meu pai. Aproveitando a oportunidade de emendar essa pergunta, antes de emendar essa pergunta, só saudar, além do mestre Saralbatã, outro irmão de Santé do senhor também nos honra com a sua presença, que é o mestre Sobaxanã. Mestre, uma outra pergunta também com relação a essa questão de conhecimentos acadêmicos, que fala com relação... Deixa eu procurar aqui a pergunta. Sim. Um minutinho, Guilherme. Eu preciso tomar um gole d'água, então eu preciso tirar um pouco a máscara, porque senão eu não consigo aqui, tá? Não, perfeitamente, perfeitamente. Para quem não tinha visto o meu rosto. Enquanto isso, eu vou fazendo a pergunta para o senhor, né? Que nós, hoje, né, assistimos... de máscara não é fácil, não, viu? Porque ficar respirando
Na máscara memoar é ruim, é ruim. é ruim para fazer live, viu, Guilherme? Causa muito incômodo, de fato, meu pai. Mestre, eu acredito que essa pergunta aqui, né, seja devido a uma aproximação que houve entre o discurso religioso e o discurso científico, o saber religioso e o saber científico, né? Em um determinado momento, acho que nós podemos dizer que até a oitava, salvo engano, se não me traia a memória, obra do mestre, acho que a sexta foi Fundamentos Herméticos, a sétima, Autocura Tântrica, e a oitava, Sacerdote Magmédico, né, salvo engano. Até a oitava obra do mestre Arapiaga, né, nós tínhamos o que nós poderíamos chamar de teologia umbandista, né? Ou seja, era um discurso predominantemente, né, se não totalmente religioso, e a partir da próxima obra, né, na sequência, né, salvo engano, foi Escolas, em que ele apresenta o conceito de escolas, de núcleos duros, etc., né, houve uma guinada, uma modificação na forma de expressão, na linguagem empregada. E a linguagem empregada se distanciou daquela linguagem anteriormente empregada, que era uma linguagem de cunho religioso, né, e se aproximou mais da linguagem acadêmica, né, uma linguagem científica, uma nova abordagem, né? Acredito eu que reflexo daquele momento, daquele contexto, como nós estamos falando, em que houve a criação da Faculdade de Teologia Umbandista, né, que o senhor, inclusive, falou na última live, destacando a importância que teve para as religiões afro-brasileiras, né, para toda essa, não somente para a Umbanda, mas para as religiões afro-brasileiras, e o senhor destacou o papel importante que todos os irmãos que o senhor que estavam à frente desse projeto tiveram, né? Houve essa guinada, então, né, e uma aproximação desse saber, né, uma série de iniciativas foram realizadas, de colóquios, de simpósios, etc., né? Inclusive, o mestre Albatã está aqui, ele teve, junto com o senhor e outros iniciados, diretamente à frente, né, na condução, direcionamento dessas questões. E a pergunta que se faz é se o conhecimento acadêmico, né, se o conhecimento acadêmico e a iniciação, né, são a mesma coisa, né? Se iniciação e academicismo se confundem, né? Se uma coisa caminha junto com a outra. Essa é a pergunta que nos foi feita. A pergunta aí tem... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos dizer assim. Começar assim. Existe o conhecimento acadêmico, o conhecimento de dentro do templo, que você tem através dos ensinamentos, através dos rituais, enfim. É um conhecimento de dentro. Infelizmente, eu vi muitas vezes, ouvi muitas vezes o mestre falar que a iniciação não está no verniz dos livros. E conheci pessoas que, por achar que academicamente estava numa situação, ela se sentia iniciada daquilo. Isso aqui, eu não estou, mais uma vez, deixa eu deixar claro, não quero confrontar ninguém. Esqueçam a questão do confronto. Isso aqui é esclarecimento. Você falou das coisas de mudança. Sim. Isso. Nós devemos entender que a ciência afro-brasileira possui um caminhar não retilíneo na questão das suas práticas e do seu conhecimento, dos seus métodos.
ela possui um processo circulinear, vamos dizer assim. Então, foge um pouco a razão que a ciência, especificamente, busca sempre. Tem determinadas coisas que não são explicadas. E não precisam ser explicadas para a maioria dos adeptos das religiões afro-brasileiras. Porque eles vivem em um momento atemporal. Todo esse processo é um momento atemporal. Não existe coisas contadas. Então, eu diria para você, iniciação é aquela que você faz com o seu pai de santo, o mestre, o sacerdote, o nome que queira dar. Essa é a iniciação. Aquilo que você vai amealhar em universidades ou faculdades, que qualquer um pode amealhar, pode buscar, qualquer um. Nós não devemos confundir. É lógico que com o tempo, por exemplo, quando o mestre chegou a falar dessas coisas, ele falava, precisou falar dessas coisas, porque ele dava tanto o aspecto, ele falava, nós falamos do aspecto iniciático, do aspecto das crenças, enfim, daquelas coisas que estavam relacionadas às coisas atemporais, ele começou a falar de algo acadêmico, e algumas pessoas confundiram isso, como se ele estivesse largando aquilo anterior e só praticando isso aqui. E não. Ele só estava mostrando dois lados da moeda. Dois lados de uma mesma moeda. Então, algumas pessoas ainda insistem com um discurso, uma verborragia, que eu vejo nessas mídias, é uma verborragia tentando demonstrar conhecimentos sobre determinadas coisas que pertencem às coisas iniciáticas e só ficam beirando, muitas vezes, as coisas ao ridículo. Por quê? Porque estão nesses processos verborrágicos, a pessoa fala uma série de coisas, uma série de besteiras, e os incautos, aqueles que não pega o cerne daquelas coisas, a essência das coisas, por achar difícil tudo aquilo, acha que a pessoa está falando sobre algo profundo, algo assim, assado, que não tem nada a ver. Então, devemos tomar cuidado com esse aspecto. Quanto à questão dos livros do mestre, ele atendia às necessidades da faculdade à época. Atendia às necessidades da faculdade à época. E ele falou sempre quando ele falou de escolas, ele falou de várias vertentes. Na Umbanda, quando ele falou de núcleo duro, ele fala de várias umbandas, várias escolas. Isso, e nós não podemos considerar todas, só porque a pessoa faz uma coisa diferente, que é uma escola. Não. Precisa existir um conhecimento, um método, para ela ser uma escola efetiva. Por exemplo, eu vou citar, existia lá a Tenda Mirim. Sim. Existe há não sei quantos anos, há 80 anos, não sei quantos anos. Nossa, muitos anos. Muito tempo. Muito tempo. Eles possuem as coisas deles. Vou negar isso? Não. Existe aqueles que praticam o homolocô. Existem os que praticam a umbanda traçada. Agora, existem aqueles que querem inventar. Tem pessoas que inventam, que começam a mudar nome de Exu, que não é mais Exu, é outro nome.
Ou seja, começa a trocar nomes, caboclo não é mais caboclo, é um outro nome, e mistura extraterrestre junto, e etc, etc, etc. Não estou... Infelizmente, a gente, ao ver essas coisas, a gente fica um pouco alterado no sentido de achar um absurdo e coisas que não dá para engolir, né? Mas iniciação não se mistura, voltando ao tema, não se mistura com academicismo. Certo. Academicismo, qualquer um vai lá e faz. Enquanto que a iniciação, a pessoa precisa vir preparada com uma série de coisas para dar início a esses aspectos. E isso não é ser elitista, não. Vamos lá, Guilherme. Já temos Certo. 1h22. Isso, 1h22 de live, meu pai. Com relação a essa questão, eu gostaria só de citar 2 exemplos, né? Um exemplo de iniciação dentro da Umbanda e da Umbanda esotérica, e outro exemplo de iniciação fora da Umbanda, né? Pois a iniciação se restringe à Umbanda, né? Não existe uma única religião que detenha, né? Acho que não. Então, existe um processo de iniciação dentro de todas as vertentes religiosas e a todos o nosso respeito. Fora da Umbanda, por exemplo, posso citar talvez o maior médium, né, que conheçamos, Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, que nunca pisou na academia. Aliás, segundo a biografia dele, escrita pelo jornalista Marcel Souto Maior, né, As Muitas Vidas de Chico Xavier, ele só teria conseguido estudar até a 4ª série, né, do 1º grau, e logo na sequência teve que abandonar os estudos porque ele tinha que trabalhar em horário integral para ajudar no sustento da sua família. E ninguém nega que o nosso querido Chico Xavier foi um dos grandes iniciados, né, que passaram pela Terra. E outro exemplo que eu faço questão de citar, né, para esclarecer de vez que a iniciação não guarda relação com a academia, é a pessoa do Mestre Apacani. O Mestre Apacani também não teve a oportunidade, a chance de fazer uma faculdade. Ele veio muito cedo do Nordeste, do interior do sertão nordestino, de Guaranhuns, para a então capital, né, federal, no estado da Guanabara, no Rio de Janeiro. Lá se estabeleceu numa república, à época, né, antes de 60, antes da fundação de Brasília. Então, foi em busca de melhores condições de vida, e lá começou a trabalhar, e trabalhava como colunista, jornalista. Por quê? Não porque ele se formou na faculdade de jornalismo, de comunicação, porque à época, e ainda hoje, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, para exercício da profissão de jornalista, não é necessário você ser formado na faculdade de jornalismo, de comunicação, né? E assim ele trabalhou e ganhou a vida durante muitos anos, né, antes de começar a produzir as suas obras literárias. Então, estamos falando de um período anterior a 1956, quando houve o lançamento da sua primeira obra, Umbanda de Todos Nós, né? Mestre, dando continuidade às perguntas que nos foram feitas, né, perguntam para... O senhor já até tocou nesse assunto, né? Mas só acabou tocando nesse assunto em uma das outras perguntas, mas eu vou fazer aqui a pergunta novamente, né? Perguntam para nós se uma vez uma pessoa, tendo passado pelo processo da iniciação, tendo sido iniciado, tendo sido consagrado, se é possível que esse processo seja revertido, se é possível que uma pessoa seja desiniciada, né? E dentro desse contexto também perguntam acerca de
uma expressão utilizada chamada rolar os degraus da iniciação. Né? Se é possível, então, que a pessoa perca a sua iniciação, seja desconsagrada, desiniciada, né? E dentro desse contexto, dentro da expressão utilizada no meio, role os degraus da iniciação. O que o senhor poderia nos falar acerca dessa questão, desse tema? Bom, eu vou começar pelo rolar, né? Se for um motivo extremamente grave, efetivamente grave, que a pessoa ligada a uma determinada coletividade, ela foi expulsa por esse motivo extremamente grave. Primeiro ponto. A questão de a pessoa deixar de ser, eu já respondi. Ninguém deixa de ser nada. Ele pode simplesmente falar assim, quando vai rolar os degraus, a pessoa simplesmente largou tudo e não quis saber mais de nada. Ela não tinha mais, a partir daquele momento, ela não quis mais ter o compromisso com o seu caboclo, com o seu preto velho, com a sua criança, enfim, com o seu Exu. Isso, para mim, é rolar. Ela não quis mais o compromisso com aquelas entidades. Isso é rolar. Primeiro ponto. Como eu expliquei aqui no começo, numa das lives, que para você se iniciar, em determinado instante, a entidade responsável por você, aquela entidade verdadeira, ela vai até o dirigente da casa e pede a ele que o dirigente da casa, de caboclo para caboclo, por exemplo, de preto velho para preto velho, pede que possa dar a oportunidade daquela pessoa, daquele filho dela que está encarnando, possa sofrer, possa passar pelos processos iniciáticos. Ele encarna com os seus centros de forças devidamente ajustados com a entidade que vai trabalhar com ele, e nele, em um determinado instante, tempo, alguns arquétipos começam a ser mexidos, parte dele uma vontade de querer conhecer aquelas coisas, e ele por portas e travessas, ele encontra o seu mestre. Isso não existe só na Umbanda, existe em todo lugar. Você pegar, por exemplo, eu dou um exemplo de Yogananda, por exemplo, que procurava o mestre dele, e ele queria achar o mestre dele de qualquer maneira, até que um momento que ele está andando na rua, ele vê numa ruela, ele para, olha o mestre dele, e ele cai de joelho. Naquele momento, ele sabia que era o mestre dele, ou seja, existia um casamento fluídico. Um casamento fluídico. O mestre sente isso do discípulo verdadeiro. Existe um casamento fluídico. Sim. Ele sabe que ele estava ali para aquilo. Bom. É um reencontro. É um reencontro. As pessoas, às vezes, falam, olha, você não chegará ao Pai se não for através de mim. Tem uma expressão assim, não foi? Existe uma expressão assim, né? Dentro do cristianismo existe sim. Né? Existe uma expressão assim. Eu digo para você, eu não chegarei ao divino se eu não correr atrás das minhas entidades, se eu não estiver do ladinho delas, do caboclo, do preto velho e da criança. É deles que eu tenho que estar atrás. Eu não tenho que estar atrás das humanas criaturas. Meu mestre faleceu.
Meu mestre foi enterrado e, a partir daquele momento, eu falei, eu estou só? Não, eu estou eu e minhas entidades. E assim vem sendo há 42 anos. Porque a gente vive essa solidão, entre aspas, não naquela solidão negativa, mas essa solidão que eu chamo, parece uma solidão monástica, mas essa solidão com essas entidades. Então, eu discordo daqueles que falam essa besteira de falar assim, olha, você não, a partir de agora não existe mais. Mentira. Mentira. Isso aí está na cabeça das pessoas. Sim. Como o senhor colocou, um grande reencontro, né, entre discípulo e mestre, né? O processo não é retilíneo, como o senhor falou, né? É um processo espiral, né? Então, as vivências acabam muitas vezes, né, para você repetir. Círculo linear, porque ela é começo, o início morde o fim. Sim. É o Ouroboros, né? É o Ouroboros, né? A cabeça mordendo o rabo. Isso. Esse ciclo infinito, né, de mudanças que nos referimos, né, da qual a ordenação e a iniciação fazem parte, estão inseridos. E é importante deixar claro, então, que não se pode voltar no tempo e desfazer aquilo que foi feito. Primeiro que a pessoa, a questão do iniciado é uma condição que a pessoa traz consigo, né, que não surge, né, num momento específico, mas não é algo que se prende a essa encarnação, a essa jornada, mas é fruto do conjunto de vivências, experiências, desse processo de amadurecimento espiritual pelo qual determinada pessoa passou, e que em determinado momento, como o senhor colocou, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né, se dá esse reencontro, e aí, por meio de ritos específicos, né, a pessoa vai gradativamente passando por uma série de etapas que guardam relação com aquilo que ela já traz consigo. Então, se é uma condição que a pessoa já traz consigo, e que foi confirmada por meio de determinado rito de consagração, não é possível que se volte no tempo, se queira reescrever o passado, né, e desconsiderar uma condição que a pessoa traz consigo, né, que lhe é natural, né, que lhe é peculiar. Então, não é correto falar em desiniciação. Né, não, porque isso aí, meu filho, o mundo hoje está muito imediatista devido ao computador. O computador, se der um problema, você pega, formata o computador, dá um setup nele, dá uma setup o computador, formata ele novamente e coloca os programas novamente. Nós não somos isso. Ninguém é isso. Nós temos história, nós temos vivências, nós temos coisas que tem coisas que vão deixar de existir quando morrermos. O quê? O conhecimento, por exemplo. O conhecimento acadêmico, por exemplo. Na hora que você morrer, aquele conhecimento acadêmico, tudo bem, você aprendeu uma série de coisas, mas quando você reencarnar novamente, você vai ter que fazer de novo o primário. Hoje eu não sei se existe primário, mas o primário, fundamental, faculdade, não é assim que acontece? Sim. Ele vai ter que aprender. Isso é o conhecimento. Isso é academicismo. Esse é o conhecimento. Agora, o que você não aprende mais? Aquilo que você alcançou, você transformou conhecimento em bem viver, em sabedoria. Bem viver contigo e com o próximo. Isso você não deixa nunca mais aquilo. Sim. Iniciação é um processo de percepção, de aumento, amplificação de uma consciência.
A partir do momento que você amplificou a sua consciência, você já não pertence mais àquela esfera mental que você pertencia. Sim. Já pertence a uma esfera mental de outros seres que comungam, que coadunam e reverberam naquela mesma situação. Estou no vibratório Então, diferenciado. falar, não, isso acaba assim, acaba nada. Acaba para os que não foram. Acaba para os que não foram. O verdadeiro iniciado continua sendo iniciado, sim, independente de qualquer coisa. Ah, se ele brigou com... Ah, houve uma cisão aqui, acolá. Nós somos seres falíveis. Como dizia, você falou do Chico, ele falava, eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso fazer um novo presente e um novo futuro. Não é Sim, assim? exatamente. Então, aquilo que eu aprendi. Aquilo já faz parte de mim. É isso aí. Precisamos correr um pouco, né, Guilherme? Porque a coisa está... Mas Tem faltam muitas poucas. coisas ainda? Tem Não, muitas? faltam poucas perguntas, mestre. Uma das Hoje, perguntas, inclusive, guarda relação estreita com relação a esse tema que nós estamos tratando, né? E a pergunta é uma pergunta que, assim como as outras perguntas que nós estamos aqui esclarecendo, causa também muita polêmica, né? É um momento que é o momento como o senhor citou, que o senhor passou depois de 40 anos, aproximadamente, né, 40 anos de convivência com o seu mestre Arapiaga, houve a passagem dele, né, para outra realidade da vida, né, houve seu desencarne. Esses momentos são momentos, como sempre, momentos delicados, momentos sensíveis, né, e a pergunta guarda relação com essa questão, que é uma questão que não é específica da escola esotérica, né, mas acho que todos os terreiros de Umbanda, as tendas, cabanas, choupanas, casas, enfim, de Umbanda, que passam por esse momento de transição, de mudança, têm esse tipo de dúvida, de pergunta. A pergunta é relativa à sucessão dos trabalhos, né? A pessoa pergunta, quando o mestre, um dirigente, né, o pai de santo, quando o pai de santo ele morre, ele falece, se os filhos do pai de santo, né, no nosso caso, transpondo para uma esotérica, se os discípulos do mestre de iniciação falecido, se eles, a pessoa perguntou aqui, os iniciados, eles só permanecem iniciados enquanto tais, na condição de iniciados, se a pessoa que suceder a direção dos trabalhos... Eu já entendi. Eu já respondi essa pergunta, mas retomo. O mestre de iniciação, quando tem o seu discípulo, ele pensa no discípulo para... Eu vou dar um exemplo interiorano. Eu sou do interior, vou dar um exemplo interiorano. Pois não, mestre. Quando você cria cavalos, aqueles que criam cavalos e querem um cavalo bom para o trabalho, eles conservam o cavalo inteiro. O cavalo inteiro é aquele que pode procriar. Os que não for, eles não querem que perpetue os seus genes lá, suas coisas, ele capa um cavalo. Primeiro ponto. Mestre nenhum gostaria de capar, obstar aquilo que o seu discípulo veio fazer. Quando fala simplesmente, não, então, a partir dele morreu, acabou, como é que ficam os iniciados do Pai Mata? É o que eu falei antes. Como é que ficam os iniciados do Mestre Arapiaga?
Não existiram. Ah, não, eles têm que seguir lá. Não. Cada um tem a sua vivência, tem as suas coisas a fazer, e vão buscar, conforme que ele acha digno, que ele acha de direito. Não é verdade? Sim. Ou seja, eu tenho 2 filhos, por exemplo. Esses filhos um dia vão casar, vão ter filhos. Eu já tenho um que já tem filho, vão viver. Um dia eu vou falecer e eles vão continuar sendo aquilo que eu passei para eles, de alguma maneira, como caráter, honestidade, como exemplo, e eles vão continuar a vida deles. Não muda essa questão na iniciação. Não muda. Eu não estou, obviamente, que existe. Eu estou falando das pessoas iniciadas, que passaram por um processo e já estão maduros para esses aspectos, né? Eu não estou aqui, lógico que tem pessoas que precisam de um vivencial. A partir de agora, eu não tenho mais nada para te passar. Eu ouvi isso do mestre um dia. Quando eu mostrei as coisas, ordem de direito. Olha aqui, eu vou pôr essa pemba aqui, não sei o que. Meu filho, eu sei que ele tinha muito a me passar. No meu coração, ele tinha muito a passar. Muito a passar. Mas ele falou, eu já te dei tudo. Mas eu entendi aquilo, eu te dei tudo. É hora de você buscar as suas coisas por si. Então, quando eu tinha a oportunidade de conversar com ele, falava alguma coisa, eu via que o olho dele brilhava por alguma coisa que eu consegui pegar, a satisfação disso, a satisfação de me ver realizar. Quando eu montei o terreiro e mandei para ele o vídeo pelo WhatsApp, e ele me escreveu coisas maravilhosas que eu tenho gravado, eu tenho em papel, e fiz questão de registrar tudo aquilo em cartório. Por quê? Porque aquilo é um documento para mostrar que as coisas continuam. Nós não precisamos ficar debaixo de determinadas coisas se aquelas coisas nos fazem mal, nos faz sofrer. É lógico, não adianta se achar, de repente, falar assim, olha, se eu chegasse lá num determinado instante e começava a me achar muita coisa, meu ego ficava exacerbado e achava que, não, eu posso montar isso, eu posso fazer aquilo. Eu ouço pessoas vindo atrás de mim. E você já teve a oportunidade de ver isso, Guilherme? Sim, senhor, mestre. Eu sou coroado, eu sou não sei o quê, eu não sei o que lá, blá, blá, blá. Não me serve. Eu falo, não me serve. Não me serve. Ah, por que não lhe serve? Porque são pessoas assim? Não, porque as pessoas já começaram errado. E eu vejo que não tinha embasamento naquilo que estavam falando. Eu falo, eu prefiro continuar com meus filhos aqui. Nós estamos num processo de tudo novo, de enriquecimento espiritual, melhorias em todos os sentidos. Sim. Então, aqueles que pensam isso, eu vou atrelar pessoas com isso, só perderão. Se tiver dirigentes com esse pensamento, só perderão. Sim. Vamos lá, senão não acaba isso Hoje nós estamos batendo recorde, né? 1h46 Mas é importante esvaziar o cálice, né, para que haja renovação genuína, verdadeira, espiritual, interna. Né? Isso faz parte do processo de iniciação.
E, como o senhor colocou, Umbanda não é aprisionamento, né? Pelo contrário, a Umbanda liberta, ela não aprisiona. Lógico. Bom, mestre, ainda com relação a alguns aspectos que são comuns dentro que fazem parte da iniciação, né, da ordenação na Umbanda esotérica, houve uma pergunta com relação à grafia sagrada dos orixás, né, a lei de Pemba. Perguntam como é que se dá essa questão, né, do traçado, né, desses sinais sagrados, né, se as pessoas podem aprender, né, a pembar, a traçar, como é que se adquire esse conhecimento, né, esse conhecimento, se por meio do estudo das obras literárias existentes, que trataram direto ou indiretamente da questão, se seria possível aprender, né, esses sinais sagrados da lei de Pemba. Bem, eu vou responder essa pergunta e vou pedir para a gente encerrar com essa pergunta. E se Pois não, você mestre. tiver mais perguntas, porque eu estou vendo que as pessoas tiraram a semana para reunir coisas, né? Pois Então não. eu vou reunir perguntas, né? Não acredito que as pessoas que vão entrando, que vão fazendo essas perguntas, uma pergunta ou outra sim, mas... Então, falando a respeito disso, primeiramente, a questão do sinal sagrado, da Hierografia. hierografia. A grafia sagrada. Hierografia. Sim, senhor. Primeiro, essas coisas precisam existir da parte daquele que está iniciado um aprofundamento nessas coisas. Por quê? Porque além de ser algo que precisa, no linguajar do terreiro, precisa ter mão de pemba. Precisa ter mão de pemba. Por quê? Sim. Porque esta grafia, que muita gente pode falar, não, a grafia pemba ela é onomatopaica, mnemônica, ideográfica, papapá, né? Podia falar Sim. sobre isso. Isso é muito bonito falar. Mas tem coisas além disso. Tem coisas que fogem muitas vezes. Muitas vezes você viu o sinal, você conhece a estrutura do sinal que foi feito, mas muitas vezes vem a entidade lá, faz um sinal totalmente diferente. Você vai, com o tempo, eles vão te ensinando, vão te mostrando as coisas, né? Mas isso partiu do mundo espiritual para você. Ou seja, então, existem dois aspectos. Um, aqueles sinais que partem de baixo para cima, ou seja, que o médium, o mestre de iniciação, no grau que o mestre um dia falou, no grau de magista, consegue, através de um sinal, buscar coisas, se eu posso dizer assim, do alto, vamos dizer assim. Só Espiritualidade superior. Não, buscar coisas do alto ou buscar coisas da mãe natureza, certo? Através da movimentação de alguns elementares que eu expliquei da outra vez. Sim. Existe esse processo. Como existe aquelas pembas que vêm de baixo para cima. Aliás, perdão, de cima para baixo. Que vem a entidade, pá. Você já teve lá comigo, entidade veio, preto velho, falando, não, quem vai pôr esse ponto hoje sou eu. Pá, pôs o ponto, lembre-se disso. Eu me recordo, certo? no início do rito. Isso. No início do rito, ela falou, eu quero que você encerre o rito com esse ponto. Ou seja, era uma designação da entidade dona da casa.
Sim. Então, agora, essa questão do aprendizado, você pode aprender. Ah, eu vou lá no arqueômetro e tem as letras do arqueômetro. O arqueômetro, na verdade, não é a pemba, é uma aproximação daqueles sinais. Talvez os sinais rupestres brasileiros estejam mais próximos da lei de Pemba do que o próprio arqueômetro. Talvez não, eu tenho certeza disso. Então, não basta, olha, isso é uma flecha, isso aqui é uma chave, isso aqui, entendeu? Isso aí está no livro, pega no livro, faz, qualquer um faz aí. E isso não basta qualificar a pessoa nessas lides. Por exemplo, eu via o mestre Arapiaga fazer isso. Vi outros irmãos dele que não tinham essa condição. E era filho do mesmo pai. Então, muitas pessoas que conviveram comigo não têm essa condição. Mas isso é uma condição de trabalho sempre, né? Devido ao trabalho que você tem que exercer. Apenas isso. Não que você vai ser mais ou menos. Sim. Devido ao trabalho que você vai exercer. Sempre. Sempre. Tudo é sempre isso. Por isso que nós não devemos pensar essas coisas, não, se você tem que formatar o computador, você tem que... Isso é uma bobagem imensa. Sim. Eu acho que em respeito às religiões afro-brasileiras, efetivamente, nós não devemos criar essas expectativas erradas em ninguém. Sim. Então, eu acho que eu já estou um pouco rouco, porque falar com máscara é horroroso. Nós vamos encerrar, meu pai. Eu estou vendo aqui, preocupado até com o desgaste do senhor, de falar por quase 2 horas ininterruptamente. Então, eu gostaria já de encerrar essa live, né? Agradecendo ao senhor, como sempre. Achei fundamental, importantíssimos esclarecimentos que foram feitos aqui nessa live, né? Muito obrigado, mestre, por participar. Obrigado aos mestres que aqui estiveram conosco, nos acompanhando, aos nossos irmãos, né? Deixar claro também, aproveitando até o gancho, né, que foi perguntado com relação a essa questão da hierografia dentro do movimento religioso umbandista, né, chamada Lei de Pemba, ou Grafia Sagrada dos Orixás, né, parafraseando o mestre Taumã. Se trata nunca, jamais de um processo de envaidecimento pessoal do médium que traz essa condição, mas de uma capacitação específica para o trabalho espiritual que ele veio à Terra cumprir. Dentro do processo de iniciação não existe espaço para o ego, para a egolatria. Então, é uma condição especial, uma condição rara, uma capacitação que determinadas pessoas trazem consigo para o cumprimento de uma missão, do trabalho, e esclarecendo que Pemba, eu sei que existem nas tradições religiosas, é comum que as pessoas cabalizem, né, com os sinais gráficos dos seus respectivos alfabetos. Isso ocorre dentro do judaísmo, né? Eles cabalizam com os 22 caracteres do seu alfabeto. Nos outros signários, alfabetos também ocorrem, então a gente vai encontrar esses mesmos processos no aramaico, no caldeu, no samaritano, etc. E existem aqueles que cabalizam também com os caracteres do alfabeto adâmico, os 22 caracteres do alfabeto adâmico. Mas é bom sempre esclarecer, deixar claro que o alfabeto adâmico não é a lei de Pemba. A lei de Pemba é uma coisa, alfabeto adâmico é outro, né? Então, existem algumas pessoas que podem isso é bom que se diga para esclarecer essa questão,
né? Alfabeto adâmico não é lei de Pemba. São coisas distintas. A lei de Pemba é anterior, obviamente. A lei de Pemba é anterior ao alfabeto adâmico, né? Mestre, como sempre, peço respeitosamente as suas bênçãos, seu direcionamento. Muito obrigado por mais essa oportunidade de aprendizado e crescimento, né? E até a próxima live, né? Próximo domingo, nós nos reencontraremos, né? Se Zambi assim o permitir. Agradecer a presença de todos que aqui estiveram e vamos tratar, dando continuidade, né? Falamos sobre esses aspectos da ordenação e da iniciação na Umbanda Esotérica, na Umbanda Iniciática. Vamos dar continuidade com o tema da doutrina do Tríplice Caminho. Certo? Obrigado, mestre. Sua bênção. Eu desejo a todos uma ótima noite. Agradeço a paciência. Agradeço aos filhos do tempo do Caboclo Sete Ondas, aos amigos, irmãos, enfim, aqueles simpatizantes. E eu deixo claro, mais uma vez, nossas lives não são para confrontar ninguém, não são para diminuir ninguém, não são para diminuir trabalho de ninguém. Nossas lives é uma forma de esclarecer aquelas pessoas que às vezes pensam coisas desnecessariamente ou falam coisas desnecessariamente. Eu agradeço a oportunidade de vocês me ouvirem e na esperança que logo possamos estar com os trabalhos dos ritos, das entidades, do astral, que tanto nos faz falta, né? Esse contato com essas entidades, com esses seres, que isso sim é importante. Sim. O resto pode esperar um pouco, mas isso é importante. Benção. Benção, meu pai. Aranauã a todos. Muito obrigado por nos assistirem. Nos acompanhem nas redes sociais. Essa live em breve estará disponível também no nosso canal do YouTube. Luz na mente, paz no coração. Até domingo que vem.